Pronto, começou. Tá. Galera, boa tarde. Bom, esse treinamento, na verdade, é um treinamento bem rápido e simples, assim, objetivo, né, para falar um pouco sobre os processos, que é de suprimentos, mas que também envolve a obra, enfim, acho que envolve todos nós, né? Assim, Desculpa interromper, só para dar um contexto geral, assim, esse treinamento é um treinamento bem básico, né, como a Pamela já disse, é para dar um overview geral aí de como funciona o processo de compra, num geral, ali da GPE, mas mais focado em valeu, como é o obrigada. fluxo dentro do Cienge, mas, assim, é uma coisa para dar esse overview geral aí, e desse treinamento, a ideia é a gente puxar outros mais específicos de cada um dos assuntos. Então, Pamela preparou esse material e esse treinamento para a gente aí, e ficou muito bom, a princípio, já elogiando antes, mas bora lá. Valeu. Me serve como apoio, porque foi exatamente o que o Matheus falou, assim, foi um material que a gente montou bem rápido. Eu fiquei sabendo na segunda-feira, no final do dia, né? E aí ontem eu conversei um pouco com o Matheus e aí entendi um pouco qual que era a proposta e montei esse material. Então, assim, esse treinamento é para falar um pouco sobre os processos do Cienge, né? Um pouco do fluxo do que acontece nos suprimentos. E aí, começando, eu acho que eu vou até pegar um gancho um pouco do treinamento que o Ian ele fez, né? Ele não entrou profundamente na questão dos orçamentos, mas ele mostrou todo o processo, né? Da elaboração do orçamento, time e tudo mais. E aí o que acontece? Quando eles fazem esse orçamento e definem o saving da obra, né? O final, esse material ele vem para a gente, essa planilha orçamentária vem para a gente dos suprimentos, né? O time que está fazendo o orçamento sempre dispara esse e-mail com os valores já travados. A gente destrincha esse saving em unidades construtivas, né, que seria aí por disciplina, basicamente, e a gente lança esse saving no Cienge, que é o que forma a obra dentro do Cienge, né, é onde nasce a obra dentro do Cienge, com os custos e tudo mais. E aí, quando esse saving, ele está... Alguém levantou a mão? Acho que o Anderson levantou. Quer falar, Anderson? Não, foi sem querer. Eu tô chegando na sala agora, tava vendo pelo celular. Beleza. Tá bom. Eu já tô nervosa. Se não puder ajudar, atrapalhe, né? Tá certo. Então, aí a partir do momento que esse save a gente sobe ele no Cienge, ele se torna obra, existem duas, assim, eu falo que é duas maneiras, existem duas linhas dentro desse save, né? Duas ações que irão acontecer dentro desse saving, que é pedidos e contratos. Eu acredito que, assim, visualizando como suprimentos, não tem outra movimentação que aconteça dentro da obra, a não ser que seja contratos ou pedidos, né? E aí, quando a gente fala de pedidos, a gente meio que associa com material, e quando a gente fala de contratos, a gente meio que associa com serviços, que é basicamente isso. Porém, tem suas exceções, né? Por exemplo, se a gente tem aí uma mão de obra que ela é num valor baixo, e assim, é simples e não vai gerar uma manutenção futura. Isso pode entrar como um pedido, sim. Então, tudo isso é avaliado pelo time da obra, né, pelo gerente e pelos suprimentos, e a gente faz esse lançamento. Então, aqui a gente está falando que a obra, ela basicamente são divididas aí. Dividida não, né? A gente pode fazer lançamentos dessas duas maneiras dentro da obra, né? E aí eu vou falar de cada uma delas agora, o fluxo delas, né? Aqui, com relação a pedidos, eu vou falar um pouco sobre qual que é o processo que a obra faz, né? Que é a análise de materiais e quantidades. Eles fazem esse levantamento, né? Pode ser pela planilha orçamentária, pelo custo por nível, enfim, pela emissão de orçamentos. Fazendo esse levantamento, eles fazem a solicitação de compras, que é no Cienge também, né? E todos esses relatórios são dentro do Cienge. A partir do momento que eles fazem essa solicitação de compra, eles emitem isso em PDF e mandam para a gente, né? Via e-mail formalizado. E, além disso,
Assim, basicamente, a ação da obra termina aqui, né? E aí, essa bola passa para a gente que é de suprimentos, né? Então, assim, até porque parece assim que é muito simples, né? Porém, cada ação dessa é dentro do Cienge, leva tempo, o pessoal da obra sabe do que eu estou falando, tipo assim, é bem moroso, né? A gente fazer o levantamento, equalizar com a mestria, ver se está pertinente, se não está, se está dentro do curso, se não está. E aí, a partir do momento que essa bola passa para a gente faz. Normalmente, a gente trabalha com relatório de solicitação de compras. Eu tenho até alguns exemplos aqui que eu não sei se eu posso mostrar, se vai levar muito tempo, mas, por exemplo, o 15W22 é um projeto que eu trabalho só com esse relatório de solicitação de compras. Então, todo dia eu tiro esse relatório, e aí, basicamente, como são muitos e-mails que a gente recebe, eu meio que fico controlando como que eu estou com as solicitações da obra através desse relatório, e meio que eu já criei esse hábito. Então, todo dia, quando eu puxo o follow-up, eu puxo esse relatório de solicitações de compra. Deixa eu ver se eu tenho ele aqui. Aqui, ó. Aqui é um exemplo de relatório de solicitações de compra. Aparece aqui o número da solicitação, o que é a solicitação, né, quem fez e tudo mais. Então, esse relatório, assim, nós que trabalhamos com a parte de compras, a gente trabalha com ele, ajuda muito a gente. E aí, quando eu pego essa solicitação, a gente faz uma análise dentro da apropriação que foi feita nessa solicitação, a gente verifica o custo e a gente basicamente monta um mapa de cotação e dispara os orçamentos. Se a gente tem um orçamento ali, 2, 3 orçamentos, a gente pega o que está mais dentro, né, do custo, o que é melhor para a gente emite tanto esse pedido de compra e faz essa formalização via e-mail. Depois dessa formalização via e-mail, a gente recebe a nota fiscal do que a gente comprou. Quando a gente recebe, no meu caso, né, quando é obra aqui da GPE Construtora, eu encaminho para a Camila, hoje, né, ela que está fazendo os lançamentos da obra que eu cuido, então ela lança a nota fiscal e automaticamente ela gera um título, né, que entra na programação financeira. Aqui, o Matheus acho que pode falar melhor, eu acho que em outro momento a gente vai falar sobre isso, mas, por exemplo, o que é faturamento direto não acaba entrando no fluxo de caixa da GPE, e o que é GPE realmente entra no fluxo de caixa, mas esse é um assunto que em outro momento ele vai falar melhor. Até pegando o gancho aí, a questão é basicamente a mesma coisa, né? Até aí, a nota fiscal ela é lançada e ela vira um título com programação financeira também de pagamento, com vencimento e tudo mais. O que é a questão? Como o faturamento direto, ele é feito, o pagamento, a tesouraria pelo cliente, então a gente para aí o processo e a gente tem sempre aquele título como a pagar. Até Sim. Por isso, bom, quando a gente vai tirar o painel lá e a gente quer olhar o faturamento direto da obra, a gente puxa um relatório de contas a pagar. Porque vai estar sempre a pagar, porque quem vai pagar é o cliente, e a gente não dá baixa nesses títulos ali, porque eles não são pagos pela GPE. Aí a gente segue com a parte do financeiro só para títulos que são em nome da GPE. As notas fiscais que a GPE realmente vai pagar. E aí o seguinte do processo é justamente isso virar um fluxo de caixa ali, né? Então isso vai sair naquele relatório de fluxo de caixa os títulos que foram pagos. Mas o que for faturamento direto, ele vai ficar parado ali no contas a pagar e vai ficar ali ad eterno mesmo. Legal. Aproveitando que a gente está falando disso, eu queria também fazer uma observação. Como hoje é um treinamento objetivo e simples, a gente não vai entrar em algumas questões, por exemplo, solicitação de material, como a gente pode fazer uma análise das linhas, ou um levantamento dos materiais ou serviço, que eu acho que é muito legal a gente ter um treinamento sobre isso. Hoje a gente não vai entrar nessas questões. Porém, quando se trata de material, eu queria só dar uma enfatizada com relação às solicitações que a gente, assim, costuma receber. E que por mais que pareça que tem um processo certo, porque vem uma formalização, uma solicitação de compra por e-mail, não, a solicitação normalmente está errada. E aí eu acho que é por isso que é legal a gente falar que mais para frente a gente pode fazer um treinamento sobre isso. Então, assim,
toda vez que a gente faz uma solicitação de compra, né, eu vou falar como se eu estivesse na obra, eu preciso ver que o cimento que eu estou pedindo, qual que é a linha que, assim, não é só, eu estou só pedindo material, a solicitação, ela é um apontamento, um direcionamento do custo, né, então eu estou direcionando, falando para os suprimentos, falando para a empresa que esse material que eu estou pedindo, eu vou apropriar nessa linha, porque ela se refere a isso. Então, é importante a gente entender que a ação, né, sem a gente entender, ou sem a gente absorver o que a gente está fazendo, né, entender o propósito, ela acaba sendo só uma ação mesmo feita dentro do Cienge. E a ideia é a gente entender o propósito disso e cada um fazer essa análise, ter esse olhar crítico de falar, poxa, eu estou pedindo madeirite, mas eu estou apropriando na linha do cimento. E aí não faz sentido. Aí o que acontece? Quando vem para os suprimentos, a gente acaba pegando isso, e aí a gente, se não volta o processo, a gente acaba fazendo esse trabalho 2 vezes. Então, é legal cada um entender, porque, assim, se cada etapa a gente faz certinho, todo mundo trabalha de maneira razoável e não sobrecarrega o colega também, né? Então, é legal a gente falar sobre isso. Porque, Sim, assim, até, causa impactos, né? No que a gente vai falar aqui. exatamente, eu acho que o seu ponto é o real, e acho que um ponto também para contribuir é que, assim, o processo, ele é isso, toda solicitação de material de compra, ele deve ser feito dentro do Cienge, até para que vocês tenham esse controle e que a gente não fuja do que é necessário, porque uma vez que você tira esse relatório de solicitação de compra, se tem alguma outra solicitação que está por fora ali, fica muito mais difícil você controlar. Exato. Relatório, com a solicitação feita dentro do Cienge, a gente consegue ter uma rastreabilidade e até direcionar os esforços ali para você ir seguindo e matando item por item ali, ter uma lista fácil dentro do Cienge e nada fora, né? Então, todo o controle ali que vem em paralelo, ele dificulta o processo e deixa um pouco mais moroso ali também as coisas. Legal. Galera, se tiver mais alguém aí que quer falar alguma coisa, vocês podem ficar à vontade, tá? Eu vou ir passando aqui. Aí, agora, falando da parte de contratos, né, mão de obra, eu vou falar com relação à primeira etapa, né, que começa pela obra, que é a análise e a separação das linhas referente ao serviço, né, o escopo. Quando vocês fazem essa análise, essa separação de linha, vocês acabam tendo aí a verba que vocês têm, né, o custo para aquele serviço, né. Uma coisa que eu acho legal, que não sei se todo mundo usa, mas que ajuda muito, tanto com relação ao levantamento de materiais, quanto ao levantamento também de escopo de serviço, é o relatório emissão de orçamentos. Porque, assim, além da planilha Saving, que é legal a gente ter, tipo, como uma bíblia mesmo, porque, assim, no Saving tem muita coisa que não vai para o Cienge, por exemplo, link, informações, às vezes, adicionais, que o pessoal do comercial acaba anotando lá. Então, é bem legal, porque dá um norte, uma luz para a gente. Eles são os primeiros a pensar na obra e, eles, assim, tem muita informação legal lá que acaba não indo para o Cienge. E quando a gente pega o Cienge, esse relatório de emissão de orçamentos, eu consigo ter as quantidades por metragem, as quantidades, né, o valor unitário por metro quadrado, então tudo isso dá uma luz também para a galera que está na obra, e assim fica mais fácil do que ficar indo lá na planilha também, é um relatório bem legal que dá para usar. A partir do momento que eles fazem isso, né, acabam tendo ali o custo, eles soltam os orçamentos, fazem visita técnica, e aí, beleza, achou um fornecedor 1000, esse aqui que vai atender a gente, está dentro do custo, é um cara legal, tem uma base legal, tem documentação. O processo é subir esse contrato para o ClickSign, né? Que é uma plataforma que a gente tem e os contratos são feitos por lá, né? A partir do momento que esse contrato ele sobe, fica meio que num limbo, né? A gente não consegue visualizar e nem mesmo o pessoal da obra. Os únicos que vão visualizar nesse momento, acredito que sejam os gerentes, né? E aí, quando eles fazem a aprovação, isso acaba aparecendo para todas as partes que vão assinar, né? Então, vai aparecer aí para a gente que é de suprimentos, vai aparecer para a obra, e a gente consegue acompanhar como que está a assinatura desse contrato. Com relação à obra, vocês, assim, podem... Já teve obras que eu toquei que
o pessoal subia o contrato e já disparava a apropriação. Eu mesmo, como é uma coisa que diariamente eu acabo olhando, eu já ia acompanhando essa assinatura. Mas tem gente que acha melhor, tipo, esperar assinar e aí já manda o contrato assinado com a apropriação. Assim, exemplo, foi no Granja, né? Pode falar, quem pediu para falar. Só complementando até falando do que você está falando, até é importante sempre fazer essa análise de separação das linhas Sim, referente ao serviço antes de contratar até. exato. Então, como você já está com isso pronto ali, uma vez que você já fez, nada impede de enviar a apropriação e junto com as linhas, e o contrato ainda está em assinatura. Claro, o Suprimentos vai fazer o lançamento somente quando o contrato estiver assinado, mas para adiantar o processo, você já consegue mandar. O que a gente vê que é recorrente aí o cara tá com o contrato assinado, tá na obra, tá executando o serviço e não foi enviada as linhas separadas, a apropriação, e aí quando vai fazer a apropriação, a verba que foi considerada já foi considerada para outra coisa, já foi, enfim. Então isso só gera problema. Então o fluxo correto é você fazer a análise, separação de serviço, e aí depois disso contratar o fornecedor, né? Então, uma vez que você manda isso para os suprimentos ali já nesse primeiro momento, você evita até de você, sem querer, utilizar aquela linha para outra coisa, porque já vai estar ali separado para isso o contrato. Né? Sim. Legal. É exatamente isso aí que o Matheus falou, né? Aqui, basicamente, seria assim, as ações que a obra precisa tomar com relação ao serviço, né? E a partir do momento que eles enviam a apropriação para a gente, com o contrato já ou assinado, ou já em processo de assinatura, aí essa bola também passa para os suprimentos, né? Obviamente, a obra vai ali acompanhando junto com a gente, né? Todo o processo, mas aí aqui acaba sendo agora ações nossa mesmo, né? Então, até deixei aqui meio que destacado, né? Essa parte aqui do contrato assinado mais apropriação, porque envolve exatamente o que o Matheus comentou, né? O que acontece muito em várias situações, né? Não vou falar de obra específica, porque não faz sentido, acho que é no geral. Às vezes, já teve até situação do contrato estar assinado e apropriação não vir nunca na vida. E aí, vira um balaio de gato. Porque, assim, a gente tem um processo para seguir. A partir do momento que eu não tenho essas duas coisas feitas, que é o contrato assinado e a apropriação, por mais que só uma delas tenha sido feita, tá? Eu não consigo subir o contrato no Ciente. Nisso, a obra vai rolando, porque a obra não pode parar. Ela não pode parar esperando alguém parar e mandar a apropriação. Porém, a gente não consegue liberar uma medição para o fornecedor, a gente não consegue descontar um material do contrato do fornecedor. E o que acontece? Que quem está do outro lado, às vezes, não acaba visualizando, tá? Quando se trata de nota fiscal, envio de nota e título de programação, nada disso consegue acontecer quando não tem esses processos feitos, né? E aí acontece do quê? Nota se perde, nota não vai para o cliente, e aí é onde acontece alguns problemas de pagamento mesmo, assim, até protesto para a empresa. Então, é legal a gente falar sobre o quanto é importante essas duas coisas andarem juntas, né? O contrato e a apropriação, elimina isso da sua vida. Quando você vê lá um serviço, se tá dando BO, já sinaliza para o gerente, e antes desses processos finalizarem, tipo, tira da sua frente, né? Pelo menos, assim, eu gosto de fazer isso. Quando eu tô no projeto, já vamos subir o contrato, e assim, amarra aquele custo e deixa lá, o negócio já é só administrar e gestionando até o final do projeto. Então, assim, a contrato assinado, apropriação, a gente faz essa análise da apropriação também, verifica os custos, tá? Quando vocês mandam lá, eu quero tirar R$1.000 dessa linha, eu quero tirar 10 mil daquela, a gente vai olhar para ver se essa verba está lá. Então, a gente não aceita o que vem e lança, sabe? Não, a gente faz essa análise também. É a dupla checagem aí, né? Você evita problemas depois. Exatamente. Aí a gente faz o lançamento desse contrato no Cienge, né? E aí, enfim, a gente formaliza por e-mail que esse contrato tá lançado.
vai para o Elias, né, que é o nosso gerente aí de suprimentos, aprovar esses contratos. A partir do momento que aprova, o gestor fazer aí tirar um relatório, né, de saldo de contrato, já vai estar aparecendo para ele. E aí, falando dessa parte de contratos, existem duas movimentações que acontecem dentro dos contratos, que é a medição e o material descontado em contrato, né? Que é tipo um pedido vinculado nesse contrato que desconta o saldo dele. Então, por exemplo, vou usar um exemplo que todo mundo conhece aqui, o G3, né? Eu não consegui subir o contrato dele, mas eu tenho um pedido dele que eu preciso colocar o material na obra. E aí, o que eu faço? Né? A gente, como suprimentos, fica numa sinuca de bico, né? No final, a responsabilidade é de todos nós, né? A gente é o mesmo time, está no mesmo propósito, mas acaba sendo difícil às vezes. Então, existem essas duas movimentações que são feitas dentro do contrato, e através disso é onde gera a nota fiscal de novo, a gente envia para lançamento e isso gera uma programação financeira. É basicamente isso. Assim, com relação aos fluxos, basicamente é o que eu mencionei aqui, eu espero que eu tenha sido clara, assim, no que eu estou tentando explicar. E aí eu fiz um material também explicativo, com um passo a passo. E eu acho que a ideia, até o Matheus tinha falado para mim, que a ideia era apresentar para a galera que é nova, que entrou, né, como que funciona esse processo. Assim, eu gostaria muito de poder abrir alguns relatórios, mostrar alguns exemplos, mas eu acho que não seria esse momento. Então, eu preparei também um materialzinho explicativo, assim, explicando e ensinando como que tira os relatórios, e falando um pouco sobre eles, né? Aí, por exemplo, quando eu falei sobre análise de materiais e quantidades, né, e até análise de separação de linha para serviços, a gente utiliza muito o custo por nível. E às vezes, assim, a galera tira o custo por nível, mas às vezes flega alguma coisa errada ou não tira direito. Eu mesmo tirei, assim, acho que 1 ano e meio tocando obra, eu acho que eu tirei 1 ano errado. Aí quando a Ana que me ensinou, assim, isso daqui você precisa colocar, tal. Então é legal ter esse material. E assim, uma coisa que eu acho que eu mencionei, né? Além do custo por nível, que é meio que a Bíblia da obra, né? A gente usa ele para tudo. A planilha Saving, ela meio que é um suporte até o final da obra, né? Porque, que nem eu falei, o pessoal do comercial coloca muitas informações que enriquece o que a gente precisa fechar. Colhe mais informações, né? E aí também deixei o passo a passo do emissão de orçamentos, que a galera pode olhar lá e assim, até deixei também um print aqui de como ele aparece para a gente e vai ajudar bastante. Então, aqui tem o caminho do relatório custo por nível, onde você coloca a obra, né, e seleciona sempre por data de emissão. E aí sempre é importante você ticar nesse apresentar ordens de compra e contratos apropriados. Tipo, se eu lancei um pedido há 2 minutos e você tirar o seu relatório o seu custo por nível, já vai aparecer para você. Então, isso evita de você pegar o custo, o custo por nível e achar que você tem 50 mil. Aí, na verdade, há 2 minutos atrás eu apropriei 40 mil, só que o Elias não aprovou ainda. Então, aí às vezes você acha que você tem um valor e você não tem ele, sabe? E aí você pode escolher, né, o formato que você pode baixar ele, em PDF ou em Excel. E assim, eu uso bastante os dois, PDF e Excel. Excel muito para fazer essas análises. Levantamento, eu uso muito, eu acho que me ajuda pra caramba, assim. Aqui é o relatório de emissão por orçamentos, né? Eu coloquei ali o caminho, né? Engenharia, orçamento, relatórios, emissão de orçamentos. Coloquei, é só o número da obra, no caso desse relatório, ele é muito bom, ele ajuda muito. Eu coloquei que nesse relatório não se faz necessário, né, flegar nenhum tipo de opção abaixo. E aí é como ele aparece, aparece o descritivo, a metragem quadrada, né, a quantidade e o valor unitário. Isso ajuda muito a gente. Porque lá no custo por nível, você só vai ter a verba. Você não sabe quantos metros é. Então, aqui tem uma informação que, às vezes, se você não olhar na planilha Save ou nesse relatório, você não vai conseguir enxergar lá. Aqui já é solicitação, eu não vou nem entrar nisso, tá, Matheus?
Porque aqui eu estou Não, explicando tranquilo. como tirar um relatório de solicitação de compras. Que aí fica Acho que é mais legal. Esse materialzinho a gente vai disponibilizar depois, junto com o treinamento, mas aí, independente, isso aí serve como guia para depois o pessoal acessar e conseguir fazer tirar os relatórios bonitinho lá. Ó, tem até ensinando a fazer apropriação. Então, assim, tá bem explicativo mesmo. E uma coisa que eu queria deixar bem, assim, claro, é que, assim, a gente aqui de suprimentos, acho que todo mundo aqui, tá? O Matheus que entende pra caramba também. A gente aqui é um canal aberto. Então, a nossa ideia é realmente ajudar no que a gente puder, né? Às vezes a gente trocar uma informação, um relatório que ajuda um, ajuda o outro também. Então, o que vocês precisarem, meu, às vezes estou com dificuldade de enxergar isso, não sei como fazer. Pode acionar a gente a qualquer momento, também a galera que é nova, também se quiser um treinamento mais privado e a gente conseguir abrir aqui relatório por relatório, explicar, a gente pode fazer também. Fala, Ayrton. Fala, Matheus, beleza? Tudo bem, Pan? Beleza. Tudo? Tranquilo? Não, era mais uma dúvida, que a GPE vem crescendo muito, muito, pegando cada dia que passa obras maiores, obras mais complexas. E nosso sistema vai estar ficando mais complexo por conta para melhorar a nossa qualidade de acompanhamento de obra. Aí minha pergunta é, e nós estamos com gente para a gente atualizar e atender todas as obras? Porque isso demanda a gente, demanda a mão de obra para atender todas as obras, ó, simultâneas, né? Eu só queria fazer só para entender sua pergunta. Com gente para atualizar o sistema, em que sentido? Não, geral, para fazer o controle. O controle, por exemplo, das solicitações, controle de compras financeiras, porque todo esse controle é feito em conjunto. Sim. Entre obra e suprimentos, vamos falar assim. Sim. Se a gente tem uma demanda de gente para fazer esse controle entre obra e suprimento. Legal. Bom, essa pergunta eu acho que quem deveria até responder seria nossos diretores ou meu gerente. Assim, o que eu posso dizer com relação a suprimentos, né? Hoje, por exemplo, a Ana está com assistente. Então, assim, é uma pessoa que ajuda ela nesse todo esse controle com relação aos projetos dela. O Pablo também está em processo de contratação também de um assistente, que também vai ajudar ele, né? Porque ele vai ficar com essas obras rápidas agora. Então, assim, não sei se além disso, se tem alguma visão ou alguma ação sendo feita sobre isso. Aí tô até tentando elucidar um pouco sua pergunta. Acho que esse dimensionamento ali do trabalho, ele é feito quase que diariamente, né? Acho que o Elias, junto com o pessoal de suprimentos, eles sempre estão verificando se a demanda está maior do que eles conseguem absorver, e sempre que identificam isso, eles vão atrás de mais pessoas ou simplificar algum tipo de processo para que consiga atender, sim. Acho que você tem razão, a gente tá crescendo aí, tem obras maiores, e acho que uma maneira da gente não perder a mão é fazendo certinho os processos e apertando aí para que esteja tudo o mais correto possível dentro do Cienge. E aí a ideia é, beleza, a gente fez agora esse apanhado geral aí de como funciona, e nos próximos treinamentos a gente aprofundar ali item a item para que cada vez mais a gente faça as coisas mais correto possível ali, seja desde a solicitação até o lançamento do título, baixa lá no financeiro, que é o processo geral ali. Beleza? Beleza. Acho que é isso, pessoal. Se tem alguma dúvida, algum comentário aí que queiram trazer também, a hora é agora. Acho que é isso, então, né? Não, é isso. É isso. Rapidinho aí. Fechou?